paginação, enumerar páginas, elementos pós-textuais e pré-textuais. Esses elementos a gente não faz a paginação ou enumeração de páginas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro na opção layout, ali é em quebra de páginas, né? Então, em elementos pós-textuais, e aqui eu tenho uma dica que eu já fiz uma vídeo aula em elementos pré-textuais. Então, você vai lá em considerações finais. O último tópico antes dos elementos pós-textuais. Então, a gente vai lá em considerações finais, no último parágrafo das considerações finais. Você vai observar que está numerado aqui, que eu deixei numerado, né? E se a gente for um pouco antes, lá no começo, nós vamos observar que lá está, elementos pré-textuais também não contam páginas, porque conta páginas a partir da introdução. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá em considerações finais, o último tópico onde se conta as páginas, e vai no último parágrafo das considerações finais. Aí você vai em layout, né, no Word, em layout, em quebra de páginas. Aí em quebra de páginas está lá próxima página. Aí você vai clicando em próxima página. Aí você tem que conferir até chegar ao final, né? E tem que conferir antes e depois para saber se funcionou. E a outra opção em que você pode fazer para verificar isso é aqui em página inicial e mostrar tudo, né? Parágrafos, você vai mostrar. Isso daí é uma prova que foi a quebra de seção na próxima página, né? É uma prova disso. Então, a gente vai. Eu não quero esse quebra de página. A gente vai lá em mostrar tudo, né? Aí a gente clica de novo. Então, e vamos em seguida fazer o layout lá no layout em quebra de páginas. Ao fazer um quebra de páginas, nós temos a opção lá em quebra de seção, quebras de seção, né? Aí você vai na próxima página, tal. Isso você tem que ir nas considerações finais, no último parágrafo. Aí você vai em layout, em quebras de páginas, né? E vai em próxima página. Aí você vai observar aqui que a gente foi lá, né? E bom, apareceu um número aqui, tal. Mas a gente vai dar um duplo clique, né? E vai deletar, né? Bom, um duplo clique de novo. Então, ao deletar, a gente deletou o número de páginas nos elementos pós-textuais, como é o caso que começa nas referências. Aí das referências, tem apêndice, glossário, anexo, tem dedicatória, agradecimentos que você pode fazer lá no finalzinho, né? Então, isso daí a gente faz, isso daí é como fazer nos elementos pós-textuais a quebra de página, né? Não contar as páginas nos elementos pós-textuais. Quem quiser conhecer a formação nos elementos pré-textuais, ali tem um vídeo explicando sobre esse assunto. Aqui trata-se de elementos pós-textuais.